aproveito para emendar no assunto de agora, que é para falar de fertilizantes e o quanto que já foi comprometido em relação às aquisições aqui no Brasil. E a Stonex trouxe o seu levantamento, um estudo que mostra aqui que para o primeiro e segundo semestre de 2024 tem uma área coberta de 29 milhões e 500 mil hectares, cerca de 44% da área de semeadura de grãos da campanha atual. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo para a internet com Marcelo Melo, ele que é head de fertilizantes da Stonex, participa conosco aqui no Agricultura BR. E nós temos aí um cenário bem complexo desde o começo desta campanha. A gente sabia que isso poderia ocorrer, né? Já havia, principalmente na segunda safra, por conta dos preços que eram praticados durante esse ano, para o milho ter uma desaceleração nos investimentos, mas isso acabou vindo de outras formas, Marcelo, também por conta desses atrasos todos. O quanto que esse fator, né, que a minha colega Julian acabou de trazer para nós, e os levantamentos vão mostrando que reduziu a estimativa no Brasil, o quanto que ele está influenciando, fator clima, fator desenvolvimento de campo e os atrasos, o quanto que ele está influenciando nessas aquisições de fertilizantes para o ano de 2024. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, sempre um prazer estar por aqui. Olha, de fato, esse é um ponto muito importante. Nós tivemos a conjugação de alguns problemas. Então, o primeiro, como você bem colocou, foi inclusive até voltando um pouco mais à safra anterior, safra-verão anterior, que foi colhida no começo desse ano. Ela foi plantada com preços de fertilizantes muito altos, muita gente não quis vender grãos naquele momento, os grãos caíram forte a partir de novembro do ano passado, e isso fez com que as relações de troca efetivas que ocorreram foram ruins. Então o produtor rural ficou muito incomodado. E esse foi o primeiro ponto. O segundo problema é que exatamente ele inclusive comprou safra-verão deste ano muito atrasado, né? Eles só foram comprar safra-verão para valer a partir de junho e julho deste ano. Isso acabou gerando alguns problemas de logística. Aí o que acontece? A safrinha, o pessoal, quando começou a plantar, até nós tivemos um começo por 1 ou 2 semanas adequado e depois começamos a atrasar muito por problemas climáticos. E acabamos encontrando a curva de plantio lá de 2020-21, que foi uma curva bem atrasada, né? O plantio de soja lá no início atrasou quase um mês e pouco para começar, e isso foi gerar problemas sérios posteriormente para a safrinha, porque a safrinha acabou para se desenvolver pegando um período muito mais seco. Então, esse atraso é problemático, o produtor rural estava aguardando para ver quanto ele estaria plantando e qual seria a janela para a safrinha. E isto também se conjugou com mais um problema, que é a relação de troca muito ruim, porque também você mencionou, o milho caiu muito, o milho está bem mais baixo agora, mundialmente, não é só no Brasil, e os fertilizantes, até muito pouco tempo atrás, até 50 dias, 40 dias atrás, o nitrogênio, a ureia, que é o principal fertilizante para a safrinha, estava muito caro. Então, depois disso ele caiu bem, o ureia caiu mais de $100 por tonelada nos últimos 40 dias, de modo que agora o preço está atrativo, ele pode cair um pouco mais, mas não convém esperar, tem que comprar rápido. E fósforo segue alto, o preço segue alto, e potássio está num preço muito bom, então mais ou menos essa situação. Então tudo isso fez com que atrasasse a compra da safrinha, e de fato na nossa pesquisa nós identificamos que apenas 31% da demanda para o primeiro semestre já foi negociada, né? Então nós temos ainda 70% para rodar, é bastante. Para você ter ideia, em novembro dos últimos 3 anos nós estávamos aí com perto de 50%, e no ano passado estávamos um pouco mais baixo, com 41%, e dessa vez estamos com 31%. Então é bem baixo mesmo,
Fabiano. Marcelo, e este cenário que você trouxe traz o atraso na comercialização, na aquisição dos fertilizantes, e nós temos aí uma segunda safra que vai vir mais complicada por todas essas questões que a gente já pontuou aqui durante o programa. Este cenário, até porque está fazendo uma aquisição mais tarde, temos aí o desenvolvimento da safra brasileira, da primeira safra, que a gente não sabe como que vai ficar exatamente. Isso pode acarretar, principalmente na questão do fornecimento destes insumos, algum problema logístico, alguma questão que vai precisar ser resolvida durante a campanha e trazer um novo entrave a essa safra 2023-2024? Olha, infelizmente sim, o risco de que isso ocorra é grande. Veja o que aconteceu. Na safra verão, acho que eu comentei, também as compras atrasaram muito. Elas foram ocorrer de modo mais intenso em junho e julho desse ano, que passou, né? Esse ano que estamos aqui. E isso acabou gerando problemas de distribuição mais intensos do que o que temos vivido em outros anos. Nos últimos anos, os problemas eram pequenos, regionais e rápidos de serem solucionados. Dessa vez, os problemas foram muito mais intensos, mais comuns e mais demorados. Para você ter ideia, eu tenho um cliente importante que foi receber MAP para plantio há 3 semanas, né? Não é possível, né? E de uma empresa muito grande, um nome muito renomado, obviamente não vamos mencionar aqui. Então, mas isso para indicar como nós tivemos problemas de logística na safra verão por conta do atraso. Eu acho que a safrinha está indo pelo mesmo caminho. Nós estamos bem atrasados e o mês de dezembro é um mês bem complicado, né? É um mês que basicamente a partir do dia 20 acaba. Então é um mês mais curto, mais complicado, ainda não está descendo fertilizantes, não está descendo grãos, porque a colheita, como está tudo atrasando, a colheita também vai começar a atrasar, evidente, e depois por isso que vai atrasar a safrinha. Então, tudo isso junto, eu acho que a chance de nós termos um risco, a chance de termos problemas de logístico é sério, é bem sério mesmo. Marcelo, uma última questão para encerrarmos aqui a nossa entrevista. Tem um atraso, né? Nós estamos atrasados em relação à aquisição. O produtor rural também, a sua estratégia foi essa, né? A gente tem que enxergar isso que ele está comprando mais lentamente. É possível que a gente tenha um cenário com menores aquisições nesta campanha 23-24, até comparando com aquilo que se tinha de potencial no início da safra, tanto para a primeira quanto para a segunda? Olha, eu acho que ainda é prematuro para dizer isso, porque os fertilizantes já estão no Brasil, as misturadoras foram obrigadas a se programar. Então, há um atraso na venda na ponta, mas a maior parte não vai faltar, é isso que eu ia dizer, não vai faltar ureia no Brasil, não vai faltar MAP ou DAP no Brasil. DAP pode faltar porque é um pouquinho mais dificilzinho, mas fósforo vai ter por causa do MAP. E potássio também não vai faltar. O problema é um problema de distribuição e das fórmulas exatas em diversos pontos, né? Agora, eu acho que dá tempo ainda de se corrigir, acho que possivelmente nós teremos ainda uma safrinha comprometida, né? Mas não necessariamente com problemas climáticos, vamos só saber isso na medida que o tempo passar. Pode ser que haja um atraso na janela aliás, isso vai ocorrer da safrinha, mas talvez isso não impacte, talvez acabe chovendo nas horas certas, do modo correto, e que isso não gere problema. É prematuro, sabemos o que vai acontecer nesse sentido. Agora, para a safra verão, também não vejo nenhum problema. Também estamos com muita antecedência, não está havendo antecipação de compras, diferente de anos anteriores, também estamos atrasados, mas para a safra verão, segundo semestre, isso não é nenhum problema ainda, está absolutamente tranquilo. O que é interessante notar também é o seguinte, eu acho que, lembra que eu expliquei que o primeiro problema sério foi que quando ele plantou a safra no começo do ano, no final do ano passado, ele foi colher no começo do ano, desculpe, ele comprou, o produtor rural pagou fertilizantes muito alto.
e foi obrigado depois a vender grãos mais baixo. E foi um problemaço. Esse ano isso não tende a ocorrer, os preços já estão mais baixos de fertilizantes, nós estamos andando em canais laterais muito mais atrativos, e de modo que eu acredito que esse ano possa até ser mais simples do que o ano passado, tá? Desde que os grãos também não despenquem, né? E talvez a nossa quebra, uma pequena quebra na nossa safra verão e na safrinha pode ajudar os grãos a não caírem tanto, a sofrerem menos. E daí nós vamos ter um ano tranquilo por conta dos fertilizantes, para compra e para volume. Nós estamos até prevendo algum aumento no consumo de fertilizantes para o próximo ano. Muito bem.